Que a bendita graça do nosso Senhor Jesus assista a você, a sua família. Agradecemos a Deus por renovar a oportunidade de estarmos juntos neste momento de adoração. Falemos com o Senhor em oração, apresentando a Ele tanto estes momentos como o dia a dia de nossas vidas. Pai, nós muito agradecemos ao Senhor pelos momentos que nos são proporcionados, pela bendita palavra do Senhor, e oramos a Ti, suplicando o Teu favor sobre cada irmão, cada irmã, sobre os nossos amigos, sobre as famílias. Pai, nestes dias difíceis, Pai, que o Senhor abençoe cada família, que vive um momento de alteração de rotina, que acaba gerando desgastes. Pedimos a bênção do Senhor na vida de todos, que aprendam, antes de mais nada, a achar em Ti consolo, sustento, amparo, e que possamos ver pela graça do Senhor estes dias passarem rapidamente e podermos retornar à nossa rotina diária. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora na exposição da Tua palavra. Dá-nos o Teu ensino, Pai, fala aos nossos corações. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A leitura da palavra de Deus para ser compartilhada se acha no livro de Tiago, no capítulo 1, versos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É importante na vida nós não pensarmos a respeito de nós mesmos mais do que somos. E não pensarmos também menos do que nós somos. Estes extremos podem gerar alguns malefícios à nossa vida. Aqueles que pensam de si mais do que realmente são, este pensamento pode gerar arrogância, orgulho, levá-los a fazer acepção de pessoas, a desconsiderar pessoas, porque estão pensando de si mesmos mais do que deveriam pensar. Mas se pensamos de nós mesmos menos do que deveríamos pensar, isso também é prejudicial. Pode gerar um sentimento de autocomiseração, de incapacidade, de falta de valor pessoal. É maravilhoso quando nós nos voltamos para as sagradas letras, para os ensinos bíblicos, para o caráter do Evangelho de nosso Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus nos põe no lugar certo. Porque o Evangelho do Senhor Jesus nos leva a pensarmos a respeito de nós mesmos de uma forma correta. Nem mais e nem menos. E é exatamente isso que Tiago nos ensina aqui. Aliás, o livro de Tiago, em vários momentos, nos alerta a respeito do perigo destes extremos. Ele fala a respeito da tendência humana a fazer acepção de pessoas, no capítulo 2. Quando chega o capítulo 4, ele fala a respeito do perigo dos julgamentos. E no capítulo 5, ele adverte sobre a exploração por parte dos ricos aos pobres. Então é preciso entendermos a nossa posição, e o Evangelho nos coloca na posição correta. Historicamente,
nós encontramos uma preocupação diante das diferenças sociais, das diferenças econômicas existentes no mundo. E certamente nós vivemos um momento, esse momento de pandemia, ainda aumentam estas preocupações com as consequências que vão refletir na vida econômica das pessoas e da possibilidade de um distanciamento ainda maior entre classes. É um assunto a ser preocupado, sim. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina a socorrermos uns aos outros. Mas é interessante nós observarmos que aqui Tiago nos exorta a compreendermos e agirmos e sentirmos conforme o Evangelho. Que mais importante do que a posição que estamos, se rico ou se pobre, mais importante é você compreender o valor que você possui em decorrência do Evangelho, que é o Evangelho que outorga valor às pessoas, não necessariamente a classe social ou econômica que a pessoa ocupa. Então vejamos, como que o Evangelho nos coloca, nos faz ocupar o lugar certo. Primeiro, o Evangelho revela a dignidade humana. A dignidade humana não se acha na sua capacidade econômica, na sua capacidade intelectual, na sua formação acadêmica, no seu poder profissional. Não. A dignidade humana se acha no Evangelho. É o Evangelho que nos confere a dignidade necessária. Por quê? Primeiro, o Evangelho aponta para o fato de que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Portanto, conferiu uma dignidade especial ao ser humano. E é importante nós entendermos isso, porque às vezes as pessoas começam a olhar o ser humano como alguém não tão digno e começam a conferir uma dignidade maior, por exemplo, aos animais. Eu, inclusive, vi uma apresentadora que falou a respeito da morte de um jovem que foi encontrado morto. Passou a notícia como algo normal, natural, né, sem maior ênfase, e logo passou para outro assunto. Mas essa mesma apresentadora falou a respeito de um cachorro que foi morto. Alguém matou um cachorro. Ato também que evidencia desrespeito, evidencia falta de misericórdia. Mas eu fiquei um pouco assustado no tom usado, onde a apresentadora disse: agora me deu um nó, uma notícia muito triste. Falou a respeito da morte do cachorro. Então, os pesos não foram corretos, Existe uma dignidade especial no ser humano. E essa dignidade do ser humano é que precisa ser acentuada, acima de tudo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Além disso, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é revelado ao ser humano. Pelo ser humano, Jesus morreu na cruz. O Espírito de Deus habita no coração do ser humano. Portanto, existe uma dignidade no ser humano que é conferida de uma maneira muito especial pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Daí, Tiago chama a pessoa humilde, a pessoa sem maiores capacidades econômicas, chama esta pessoa a se gloriar nessa dignidade. Qual a dignidade? A dignidade conferida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Dessa maneira, as pessoas precisam olhar para a dignidade que o ser humano possui, a dignidade que é conferida por Deus.
E desta maneira respeitar, amar uns aos outros pelo fato de Deus conferir a dignidade às pessoas. As pessoas que são desprovidas de maiores recursos, quer seja econômico, quer seja intelectual, profissional, tais pessoas não podem também assumir uma posição de autocomiseração, de lamentação, dizendo: eu não tenho valor, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade nenhuma, ninguém me ama, ninguém me considera. Porque tais pessoas precisam perceber que existe uma dignidade especial na vida delas, e essa dignidade é conferida por Deus. Este espírito de autocomiseração acaba sendo uma expressão de pecado contra Deus, porque tais pessoas não estão concedendo o valor devido a si mesmas, como Deus lhe confere o valor. Então, Tiago nos ensina que o Evangelho nos coloca, ou nos faz ocupar o lugar certo. A nossa dignidade é conferida por Deus. Independentemente das circunstâncias, das situações que nós vivemos, das condições econômicas, e assim é que as pessoas precisam se relacionar nesse mundo. Então, a luta que nós precisamos nos empenhar é para que o ser humano seja tratado com a dignidade que ele precisa ser tratado. Em seguida, quando afirma a palavra de Deus, a palavra nos mostra que o Evangelho nos faz ocupar o lugar certo, é que o Evangelho, ele revela também a insignificância dos recursos materiais como glória humana. Isso porque algumas pessoas consideram os recursos humanos como a verdadeira glória que eles podem possuir. Aí Tiago vem nos mostrar que as pessoas que assim se posicionam estão colocando seus corações e atribuindo glória a algo que é insignificante, que é transitório, que é passageiro. Aí Tiago nos mostra que estes bens materiais, estes recursos materiais, eles têm um valor temporário, transitório, porque são como a erva que nasce, depois murcha, depois seca, acaba. O valor que Deus, pelo Evangelho, confere às pessoas não é transitório, não é passageiro, não é corruptível, é incorruptível, é um valor perene, é um valor eterno. Dessa forma, as pessoas que são abençoadas com alguns recursos, quer sejam materiais ou quer sejam capacidades em outras áreas, devem recebê-los como bênçãos de Deus e usá-los como bênçãos de Deus e não lhes atribuir uma glória que eles não possuem. O Evangelho do Senhor Jesus nos coloca no lugar certo, nos faz ocupar a posição certa, porque o Evangelho revela a insignificância das glórias que os homens fabricam neste mundo. E o Evangelho nos leva a ver que a verdadeira glória nossa é aquela que procede de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus, portanto, é a glória que permanece na vida das pessoas. Nós finalizamos esta palavra, mostrando que o Evangelho confere dignidade e que no Evangelho está a glória das pessoas e não em coisas. Fazendo uma pergunta para você: qual a posição que você ocupa? Você percebe a dignidade que o ser humano possui em função de Deus? Você tem atribuído ao Evangelho a verdadeira glória da sua vida? Ou será que as coisas têm ocupado esta visão da glória na sua vida? Que Deus nos ajude. Que o Evangelho nos faça assentar no lugar correto, percebendo que a glória está no Evangelho de Cristo Jesus. Oremos. Pai, graças te damos, porque o teu Evangelho nos coloca no lugar certo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos neste lugar e não arredarmos os pés do mesmo. Pedimos, Senhor, abençoe cada irmão, abençoe cada amigo, e que a revelação do Evangelho do Senhor Jesus produza entendimento, consciência, fé
e um posicionamento correto diante do Senhor. Oramos pedindo proteção, bênção e direção do Senhor nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e guarde a você e sua família. provar tua glória.